Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma videoaula para vocês, mais uma super aula no nosso padrão LAC Concursos com o professor Luiz Antônio, sempre uma aula bastante detalhada, uma aula com exercícios, uma aula aí com exemplos, com enriquecimento. Meus amigos, minhas amigas, nós vamos continuar o nosso curso de legislação de trânsito e o objetivo desta videoaula, tá certo? É apresentar a estrutura básica do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, as disposições gerais. Professor, por que as disposições gerais? Porque o Sistema Nacional de Trânsito é um sistema complexo, é um sistema gigantesco, é claro, presente aí em todos os estados da Federação, na União, nos municípios também. E eu digo para vocês o seguinte, né? São vários órgãos e entidades. Nesta aula, eu vou apresentar para vocês as disposições preliminares e nas próximas aulas, atenção, nós vamos estudar cada uma desses órgãos e entidades componentes. Por exemplo, CONTRAN, CETRANS, JARE, Polícia Rodoviária Federal, DENETRANS e assim por diante. Então é uma aula introdutória, bacana? Então vem comigo situar o aluno dentro do nosso estudo, né? Nós estamos estudando artigo por artigo da Lei 9.503 de 97. É claro que nessa altura do campeonato, vocês sabem que essa lei que está consagrando o Código de Trânsito brasileiro. É uma lei grande, é uma lei que nós temos aí 20 capítulos e nós estamos estudando exatamente o capítulo 2º. O capítulo 2º que nós estamos estudando, porque no capítulo 2º que vai nos apresentar e vai definir quais são os órgãos e entidades componentes ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, nós estamos exatamente aqui. E eu digo para vocês o seguinte, capítulo importante. Professor, por que capítulo importante? Garanto para você que na sua prova, tanto para a Polícia Rodoviária Federal, para fiscal de trânsito, para qualquer DETRAN, ou seja, onde for cobrada a disciplina legislação de trânsito, garanto para vocês que pelo menos uma ou duas questões estarão presentes na sua prova. Gente, e é muito fácil. Você vai ter que entender aqui como é que funciona, quais são os órgãos e o que faz cada órgão dentro do Sistema Nacional de Trânsito. Então, bastante tranquilo essa aula aqui, uma aula importante. Chama atenção para vocês aí, para reforçarem seu nível de atenção, porque questão fácil assim você não pode perder, ok? Vem comigo, rapidamente, vamos lá. Artigo 5º, né? Então, artigo 5º do capítulo 2º, seção 1ª do Código de Trânsito Brasileiro. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro, licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades, né? Puxa vida, professor, ficou maçante. Sim, eu fiz uma leitura, esse artigo 5º, ele é muito importante, e nós vamos explicar este artigo 5º em duas partes. A primeira parte, vou explicar o conjunto de órgãos e entidades. Então, o Sistema Nacional de Trânsito. Quando nós falamos sistema, né, o que a gente entende? Sistema é algo, o quê? É algo organizado, sistematizado entre si, tá? Aí nós temos aí diversos tipos de sistema, né? O mais importante é o corpo humano, é um sistema, né? Que aí nós temos aí vários órgãos importantes que compõem o ser humano, não é isso? Então, no Sistema Nacional de Trânsito é a mesma coisa. Então, é um sistema, toda vez que a gente fala sistema, você tem que entender que é algo organizado e integrado entre si, né? Esse sistema, diz bem claro, é um conjunto de quê? De órgãos e entidades, né? Ou seja, o Sistema Nacional de Trânsito não é apenas um órgão que faz o Sistema Nacional de Trânsito, mas sim um conjunto de órgãos. Esse conjunto de órgãos, preste atenção, nós temos aqui órgãos da União,
órgãos do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, né? Professor, dá uma deixa para a gente. Sim, vem comigo. Quero apresentar para vocês aqui uma estrutura básica do Sistema Nacional de Trânsito. Lembra no artigo 5º que ele fala claramente que é um conjunto de órgãos e entidades? Lembra disso? Primeira coisa que você tem que entender para você entender a estrutura, o mapa mental do Sistema Nacional de Trânsito, né? Dentro dessa palavra órgãos, nós temos vários tipos de órgãos. Então, nós temos vários tipos de órgãos. Cada órgão significa dizer algo especializado. Por exemplo, eu dei o exemplo para vocês do sistema do corpo humano, que é um grande sistema, um sistema complexo, né? Você tem lá um órgão chamado coração. E você sabe muito bem que o coração tem uma função. Você tem aí um outro órgão, que é o fígado, por exemplo, né? Aí você tem o quê? O fígado, ele tem o quê? Tem uma atribuição definida, específica. Então, cada órgão vai ter um papel certo e definido dentro do Sistema Nacional de Trânsito, e é exatamente isso que você deve levar. Você, tendo essa compreensão dos papéis dos órgãos e aonde ele atua, você pode ter certeza que é um passo aí importante para o entendimento da legislação de trânsito. Pronto, ó, tipos de órgãos. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 tipos de órgão. Primeiro tipo de órgão são os órgãos normativos, consultivos e coordenadores, né? Olha, normativos, ou seja, são órgãos que vão ditar as regras, não é isso? As regras para todos os demais órgãos do sistema cumprir. Temos órgãos executivos, né? O que é o órgão executivo? O órgão executivo é aqueles que vão fazer, que vão o quê? Aplicar as normas, né? Vão aplicar as normas elaboradas pelos órgãos normativos, né? Temos órgãos rodoviários, né? Os órgãos rodoviários, fazendo aí uma explicação bastante básica, né? Claro que a gente vai aperfeiçoar, depois aprofundar um pouco mais nessas explicações, com certeza, né? Os órgãos executivos rodoviários são aqueles órgãos lá que fazem, por exemplo, a manutenção das estradas, né? Fiscalizadores que vão estar fiscalizando os usuários do sistema, se está ou não aí cumprindo as regras estabelecidas. E, finalmente, se você sofrer qualquer tipo de penalidade, não concordar com alguma decisão de qualquer um dos órgãos, você tenha no Código de Trânsito Brasileiro os órgãos recursais, né? Então, nós temos aqui tipos de órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Vem comigo, preste atenção. Primeiro, órgãos normativos, consultivos e coordenadores, é um grupo só. Executivos de trânsito, outro grupo. Executivos rodoviários, outro grupo. Fiscalizadores e recursais, né? Vimos também, na primeira parte do artigo 5º, tá, que ele falou tipos de órgãos, e lá ele falava claramente, né, que os órgãos e entidades, né, da União, dos estados e dos municípios, ou seja, né, ele distribuiu a competência do Sistema Nacional de Trânsito para as 3 esferas de poder, né? A União, estados, aqui você já tem que entender que também está contido o DETRAN, e o município. Então, União, Estado e município são as competências aí que serão distribuídas. Por parte da União, os órgãos federais que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, né? Antes disso, quero fazer uma explicação para vocês. Professor, por que há a distribuição da competência entre as 3 esferas, né, da República? Primeiro, na União. Gente, a União, você não tem as famosas BRs aí, ó. Tá. Então, vai ser o quê? Por exemplo, dando um exemplo simples para vocês, vai aplicar na onde? Vai ser aplicado nas BRs, né? Nos estados, tem várias rodovias estaduais e, claro, no município, nas ruas e avenidas do seu município serão aplicadas as regras de trânsito, né? A União, qual que é o órgão normativo, consultivo e coordenador? É o CONTRAN. Então, CONTRAN vai ser um órgão que vai editar as normas para o Sistema Nacional de Trânsito. Inclusive, o CONTRAN, ele é o órgão máximo normativo e consultivo de todo o Sistema Nacional de Trânsito, né? Órgão executivo é o DENATRAN, né? O DENATRAN é o DETRAN da União, né? Então, nós temos aqui o estadual, que é o DETRAN, né, que tem as atividades de registro, licenciamento, habilitação e assim por diante. Então, o DENATRAN vai ser um órgão executivo da União. Órgão rodoviário, lembra que eu falei para você?
uma das funções dos órgãos rodoviários é o quê? A manutenção das vias públicas. Então, é o DENIT, um órgão federal, uma autarquia federal, é responsável pelas nossas manutenções, aí, sinalizações de nossas rodovias, né? Fiscalizadores. Quem que fiscaliza as BRs? Aí você sabe, a Polícia Rodoviária Federal. E nós temos aí a JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, né, que vai ser que se você tiver se você for não concordar com uma decisão, receber uma multa, uma infração qualquer, no Brasil, no direito brasileiro, na Constituição brasileira, garante o quê? O direito de recurso, de você questionar aquilo dentro das vias legais. Então, qual que é a primeira instância para você recorrer de qualquer multa, qualquer decisão dos órgãos aqui do Sistema Nacional de Trânsito? Vai ser a JARE, né? Bacana? Fechou? Vamos lá. Órgãos de competência estadual. Claro, seguindo o quê? A mesma estrutura e pensamento, né? Qual que é o órgão normativo, consultivo e coordenador do Estado? É o CETRAN, no caso dos estados, né? E CONTRADIF, que é o órgão específico para o Distrito Federal. Qual que é o órgão executivo de trânsito? DETRAN. Aqui todo mundo tem acesso, né? Aqui tem todas as atividades aí de habilitação, licenciamento, registro de veículos e assim por diante, né? Os órgãos estaduais responsáveis pela manutenção das estradas, né? Estaduais, estou dando um exemplo para vocês, é os departamentos estaduais de estradas e rodagens, né? Que é o famoso DER, né? Quem que é responsável pela fiscalização do trânsito, né? Do trânsito nas rodovias estaduais? É a Polícia Militar, claro, em convênio com o DETRAN. E no município tem trânsito? Com certeza temos trânsito também nos municípios, né? Nos municípios, no segundo o Código de Trânsito Brasileiro, nós não temos um órgão consultivo, normativo e consultivo, tá certo? Vamos reportar ao órgão estadual. No município, aqueles municípios que têm o trânsito organizado, lá também tem um órgão executivo que faz o papel do DETRAN e um órgão executivo de trânsito e um órgão executivo rodoviário também, né? O que acontece, professor, né? Então, vou dar um exemplo aqui da minha cidade, eu sou conterrâneo de Cuiabá. Em Cuiabá tem a gestão do trânsito? Sim, tem a gestão do trânsito, foi instituída a gestão do trânsito em Cuiabá. E lá nós temos uma secretaria municipal, que é chamada de CEMOB, né? Então, essa CEMOB aqui, ela tem as duas atribuições, né? Tem a atribuição que faz o DETRAN e da manutenção da sinalização, manutenção das coisas aí, junto com a infraestrutura, claro, também, né? A infraestrutura também das estradas. E, claro, que nós temos os agentes de trânsito, que é o órgão fiscalizador, que faz parte da estrutura. Então, essa estrutura municipal, ela é específica para cada município, mas o modelo mental de trânsito de gestão é a mesma, só muda a estrutura organizacional do município. E claro que lá tem também a JARE, né? A gente vai ter uma super aula sobre a JARE. Bacana? Então está aqui para você o Sistema Nacional de Trânsito. Quero apresentar para vocês. Galera, meus queridos alunos, atenção, olha só, está aqui o Sistema Nacional de Trânsito, pode ficar tranquilos que nós iremos estudar todos esses itens aqui. Nós vamos estudar o CONTRAN, que é a nossa próxima aula, depois CETRAN, depois a gente vai para a JARE, DENETRAN e assim por diante. Então, vamos seguir artigo por artigo do Código de Trânsito, ok? Então essa aqui é a estrutura. Professor, nós estamos o quê? No artigo 5º. No artigo 5º, ele fala, Sistema Nacional de Trânsito, um conjunto de órgãos, entidades, união, está aqui os órgãos, né? Professor, qual que é a finalidade desses órgãos, né? Vamos voltar agora para o artigo 5º e vamos explicar a segunda parte deste artigo. Vem comigo. Todos aqueles órgãos, né? Finalidade, o exercício das atividades de, olha só, planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento, formação, habilitação, reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento,
de infrações e de recursos, infrações e de recursos e aplicação de penalidade, né? Então nós temos aí, tá? Nós temos aí 16 finalidades que estes órgãos, é claro, cada um com seu quadrado, você tem que entender isso. Por exemplo, normatização é de responsabilidade de quem? Dos órgãos normatizadores, em especial o COTRAN, né? Então todas essas finalidades serão executadas por aquele órgão, né? Professor, e aí, tem que memorizar? Cara, você tem que ter uma noção boa, né? Este artigo aqui pode cair, claro que pode ser cobrado isso aqui. E pesquisando na internet, o professor Luiz sempre está atento aí o que está acontecendo no mundo do trânsito. Gosto muito deste assunto, nós vamos ver isso no decorrer das nossas aulas, né? Eu vi um vídeo, né, de um professor aí bastante simpático, um professor aí, gostei muito da aula dele, que é o Fábio da Silva, né? Ele fez aqui uma maneira aí de repassar para os alunos. Eu pesquisando, buscando, achei esse material aqui, que é o seguinte: o que ele falou, né? Ele, inclusive no vídeo, ele pegou aquelas 16 e colocou essa estrutura aqui para ajudar, para facilitar a memorização. Ainda ele falou, né? Ele falou: o pessoal copia o meu material, tal. Olha aqui. Estou passando os créditos para vocês aí, para você aí, Fábio, tá certo? O crédito para você dessa produção aqui. Parabéns, legal. Gostei muito, né? Vem comigo. Então, aquelas 16 atribuições, aí nós temos aqui, ó, tá? Grupo 1, ele chamou o grupo dos PEIs, né? É PPPs, né? PPP é uma sigla bastante difundida, né? Principalmente no direito administrativo, que é parceria público-privada. Primeiro P, planejamento. Segundo, policiamento. Terceiro, pesquisa. Ou seja, aqui nós temos 3 finalidades, né? Segundo grupo, puxa, eu vou estudar tudo isso, né? Afe Maria, né? Aí, Afe Maria, né? Afe aqui, A de aplicação das penalidades, F de fiscalização, E de educação e E de engenharia, né? Nós temos aqui, ó, 4 finalidades, né? FHC, nosso saudoso ex-presidente, né? F de formação, H de habilitação e C de reciclagem e condutor aqui. O professor Fábio deu uma forçadinha, mas tudo bem, o que vale a intenção mais 3, né? E, finalmente, nós temos aqui o grupo 4, que é o grupo do jornal, né? Que são 6, né? J de julgamento de infrações, O de operação do sistema viário, R de registro e recursos, N de normatização, E administração e licenciamento de veículos, né? Ou seja, 3 mais 4, 7, mais 3, 10, mais 6, 16. Parabéns aí para ajudar. Nisso aqui, o aluno, né, concurseiro, ele vai ter que entender, ó PPP, né, mais AF, mais FHC e mais aqui o jornal, tá? Aí eu passo um desafio para vocês, né? Se vocês tiverem aqui, né, uma forma para memorizar isso melhor, envia para a gente, cara. Legal pra caramba isso aqui, né? Tá? Para ajudar, assim, que é a produção de inteligência coletiva, né? Pronto, professor. O primeiro artigo da aula, um artigo importante, onde a gente apresentou a estrutura básica do Sistema Nacional de Trânsito, está pago, né? Agora, como é um sistema nacional, todo sistema deve ter o quê? Um objetivo para a sua operação. E qual que é o objetivo do Sistema Nacional de Trânsito? O objetivo do Sistema Nacional de Trânsito está consagrado no artigo 6º do Código de Trânsito Brasileiro. São os objetivos básicos, né? Professor, objetivos básicos, aquilo que é básico, aquilo que é primário, que é fundamental. É claro que o Código de Trânsito, o Sistema Nacional, nós temos aí dezenas e dezenas de objetivos específicos e pontuais, né? Com certeza aí temos diversos aí, dezenas e dezenas de objetivos pontuais aí específicos, mas lá na letra da lei nós temos aí objetivos básicos, né? Professor, macete, claro, nós temos quantos objetivos básicos, né? O concurseiro tem que estudar com essa linha de raciocínio, né? Nós temos o quê? 3 objetivos básicos. Desses 3 objetivos básicos, né? 2 são estabelecer, tá? E 1 fixar. Fica fácil com essa estratégia aqui, pode ter certeza que você aí já acerta algumas questões. Então, são quantos objetivos básicos? 3.
Desses 3, 2 estabelecer e 1 fixar, né? Primeiro estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar o seu cumprimento, né? Comentários importantes. Estabelecer diretrizes, né? Então nós temos o quê? Todo um sistema nacional de trânsito. Quem que vai estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito? Aí, CONTRAN. Então, o CONTRAN é o órgão responsável para isso, né? Só que, atenção, isso cai, gente, ó. Então, nessa Política Nacional de Trânsito, né, ela tem que atender aqui, ó, a segurança, a fluidez, ao conforto, defesa do meio ambiente, tá? Muito importante, lá na primeira aula a gente já falou sobre isso, educação para o trânsito, fiscalização do seu cumprimento, né? Primeiro estabelecer, pago. Agora, o primeiro fixar, o único fixar. Fixar mediante normas e procedimentos. Então, nós temos aqui, ó, como que nós vamos padronizar as regras? Através do quê? De normas e procedimentos que esses órgãos vão estar ditando. A padronização de critérios técnicos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na Lá Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$25 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$25 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na Lá Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique lá.